Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou o Silvio Regi, clínico geral e cardiologista, e hoje falaremos sobre dor crônica. Entre as 4 condições de saúde que mais causam incapacidade no mundo, 3 estão relacionados às dores crônicas: a dor lombar, a dor musculoesquelética e a dor cervical. Segundo os dados do CDC americano, até 40% das pessoas sofrerão com dor crônica ao longo da vida. Para conversar sobre esse tema, trago ao podcast Entre Médicos o Dr. André Mansano, médico especialista em dor crônica, membro do Comitê de Educação do World Institute of Pain e com pós-doutorado pelo HC da Faculdade de Medicina da USP. Olá, André, tudo bem? Olá, Silvio, tudo bem? Obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto, sensacional. Obrigado por ter aceitado esse convite, é um prazer te receber aqui. André, todos nós sabemos o que é dor, todos nós já sofremos com dor na vida. Mas geralmente é uma dor que dura alguns minutos, talvez algumas horas, a gente toma um analgésico e melhora. Como é que a gente diferencia o diagnóstico de dor aguda, essa que dura um pouquinho, para uma dor crônica? Qual é a diferença de uma para outra? Esse é um excelente ponto de partida e precisa ficar bem claro, né? O que é dor aguda, essa dor que dura minutos, horas ou dias, e o que é a dor crônica, que por definição é a dor que vai durar mais do que 3 meses em um ano. A primeira diferença é a função dessa dor. A dor aguda, a dor curta, que dura pouco, ela tem uma função protetiva. Ela serve para gerar um comportamento protetor em nós, em qualquer ser humano ou qualquer animal. Então, exemplo clássico. Eu machuquei minha mão, coloquei no fogo, doeu, eu vou fazer o quê? Tirar a mão do fogo e, além disso, eu vou evitar que qualquer coisa machuque ainda mais essa mão. Então, gera esse comportamento protetor extremamente útil e fundamental para a nossa sobrevivência. A dor crônica, que é a dor que dura mais do que 3 meses no ano. E por que 3 meses? Porque em 3 meses, todo e qualquer tecido do nosso corpo já cicatrizou. Então, se ela durou mais do que 3 meses, ela já tem um mecanismo que está perpetuando ela. Não serve mais para nada, não tem mais esse fator protetivo. Ela só causa sofrimento. Então, esse é a primeira definição que tem que ficar bastante clara, né? A definição de dor crônica e dor aguda. Quer dizer, então, que a definição de dor crônica é uma definição de tempo. Ao longo do período de um ano, se você tem uma dor que dura mais que 3 meses, nós podemos classificá-la como uma dor crônica. É isso. Infelizmente, é uma definição de tempo, porque nós não temos uma definição melhor. O ideal seria que conseguíssemos documentar algumas alterações no próprio sistema que percebe a dor, que caracterizam a dor crônica. Então, por exemplo, para a gente sentir a dor, o estímulo doloroso ele sai da área que foi machucada, por exemplo, da perna, ele caminha por um nervo até a medula, da medula vai até o cérebro, onde nós sentimos a dor. É assim que ela funciona. E depois, inclusive, há uma via que sai do cérebro de volta, diminuindo a dor. É mais ou menos assim. O cérebro interpreta: ok, Silvio, você está com dor na perna, eu tirei sua perna dali, agora você pode relaxar, eu vou fazer doer menos. É uma chavinha que desliga um pouco a dor. A dor crônica, ela já causa uma disfunção nessa via que percebe a dor e que desliga a dor. Se conseguíssemos documentar isso no consultório, seria o ideal. Porque provavelmente alguns pacientes já têm essa alteração antes de 3 meses. Alguns vão ter depois de 3 meses. Mas, a rigor, a nossa definição de dor crônica, mais aceita pela Organização de Dor, seria dores acima de 3 meses. Então, você está comentando um critério que é temporal e eu estou entendendo o seguinte, que a dor crônica, né, diferentemente da dor aguda, é quando ela passa a ser o problema. Ou seja, na dor aguda você tem um problema levando a essa dor. Né? Você citou no caso do ferimento, por exemplo. Então, você tem um ferimento, o ferimento leva à dor. Mas quando a gente está falando de dor crônica, né, você não precisa mais do estímulo doloroso. Ela é um problema por si só, né, que você está usando o critério temporal, porque no consultório é mais difícil, ou talvez até impossível, da gente identificar, né, os fatores que estão envolvidos com o desenvolvimento de dor crônica. Quais são os sinais, né, para o paciente de que ele está diante de um quadro de dor crônica? É só o tempo mesmo? Ou existem outras maneiras dele perceber que ele está caminhando de um quadro de dor aguda, que provavelmente vai se resolver, ou está
ele está diante de um quadro de dor crônica? Quais são os sinais, os alertas? Excelente pergunta. Quando o estímulo doloroso é visível, né, ou, por exemplo, uma cirurgia, um trauma, uma fratura, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque a gente consegue documentar a cicatrização daquilo. Cicatrizado uma vez, mantém dor, está bem claro que a dor se tornou crônica. Né? Quando o estímulo não é visível, né, por exemplo, uma dor lombar, né, muitas vezes o estímulo não é visível. É uma alteração ou em uma articulação da vértebra da coluna, ou uma hernia de disco, ou uma degeneração do disco. A gente não está olhando para aquilo o dia todo. Então fica um pouquinho mais difícil de traçarmos esse limite. E aí a gente fica, de fato, com o limite do tempo. Passou de 3 meses, é considerado dor crônica, mas faço mais uma definição aqui para não confundir. Dor crônica não significa dor intratável. Porque muitos pacientes, quando ouvem você tem dor crônica, ele fica totalmente desesperançoso, ou seja, essa dor é para sempre. Isso não é verdade. A gente volta ao tratamento, ou a gente vai ao tratamento daqui a pouco, mas antes eu queria explorar outro ponto que é o seguinte, que é o papel do médico na avaliação dessa dor. Porque os analgésicos, né, os americanos chamam de painkillers, os anti-inflamatórios, eles são largamente disponíveis nas farmácias, né, e a gente tem às vezes até mesmo em casa, ali na nossa farmácia particular, né, e muitos dos pacientes ficam ali tomando analgésicos de uma maneira quase que perpetuando um autotratamento de dor. Então eu queria que você contasse pra gente, assim, qual a importância do médico nessa avaliação dessa dor crônica, porque provavelmente a gente tem coisas muito importantes ou muito graves envolvidas no desenvolvimento da dor. Quais são os exames que você pode no consultório eventualmente utilizar para avaliação dessa dor? Óbvio, eu entendo, né? Depende de onde a dor surge. Então, uma dor de cabeça, você vai lançar mão de alguns exames, a dor lombar, talvez outros, enfim. Mas conte pra gente, qual é o papel do médico nessa avaliação inicial da dor crônica? Esse é um ponto muito importante, que é da automedicação, que ela é muitas vezes necessária, porque não tem como todo sintoma doloroso o paciente inicialmente conseguir um atendimento médico, né? Então é muito natural que o paciente procure uma automedicação com analgésicos simples ou anti-inflamatórios, daqueles que se pode comprar sem receita médica. Tá errado? Não tá errado, né? De forma alguma tá errado. Quando a dor não passa, obviamente que o paciente sozinho ele começa a ficar preocupado, né? Ou algum familiar o alerta, olha, isso aqui não tá certo, né? Procure um médico. E cada paciente tem o seu tempo assim para se preocupar com isso. Agora, o ideal é, se a gente tem um sintoma, uma dor, que ela seja em algum momento investigada. Né? Isso é fundamental. Ela precisa ser investigada. Porque, como você disse, em alguns casos, ela pode denotar, pode significar algo um pouco mais grave e muitas vezes cujo tratamento pode mudar consideravelmente se fizermos de forma rápida ou não. Né? Exemplo, super clássico e mais alarmante é a questão do câncer. Né? Obviamente que uma dor ela pode ser um sintoma de um câncer. Né? Mas há outras questões menos graves que também precisam de tratamento. E a outra coisa que a gente sabe é que quanto mais cedo nós tratarmos uma dor aguda, aquela dor que eu falei que serve como proteção, menor a chance dela se tornar crônica. Então isso é muito importante também. A gente não pode negligenciar a ocorrência de dor e deixar ela se estender a longo prazo. Com relação ao papel do médico na questão de investigação, obviamente que é conversar com o paciente, entender todos os sintomas que o paciente está sentindo, examinar o paciente e, ao sinal de que algo está errado, vai avaliar a necessidade de um exame que nós chamamos de complementar. Que, a depender, pode ser exames de sangue, específicos ou não, a depender pode ser exames de imagem, como tomografias e ressonâncias, e claro, aí vai depender da região da dor que o paciente está sentindo. Entendo perfeitamente. Então quer dizer que os exames complementares, ele tem seu papel, que é esses exames que nós utilizamos para nos ajudar no diagnóstico. Ele tem seu papel, eventualmente, e é muito importante que o médico esteja à frente disso, né? Porque os pacientes, muitos se automedicam, infelizmente, e às vezes eles chegam ao consultório até já pedindo o exame que eles querem fazer, né? E não é exatamente isso que a gente precisa. Quer dizer, cada paciente vai ter o seu direcionamento. Muito bem. Quando você avalia um paciente com dor crônica e você chega à conclusão de que não tem uma causa que seja resolvida, né?
eu acho que, você citou o câncer, por exemplo, né? Ou poderia ser uma hérnia de disco, enfim. Você está diante de um quadro em que a dor é o problema. Sim. Né? E talvez isso seja uma das condições mais desafiadoras da medicina. Você tratar a dor como o problema. Né? Todos nós lembramos de alguns analgésicos muito comuns para tratamento de dor. Né? Posso citar a Novalgina, a dipirona, melhor dizendo, posso citar o paracetamol. Mas o tratamento da dor, André, ele vai muito além de analgésicos, né? A escala de medicamentos, né, o arsenal terapêutico que você tem em mãos, ele é muito grande. Começando inicialmente por medicamentos, né, por tratamento medicamentoso. O que você dispõe hoje na medicina por tratamento da dor crônica? Ótimo. Então, além dessas medicações que você citou, que são conhecidas como os analgésicos simples, né, e os anti-inflamatórios, nós temos o que nós chamamos de moduladores de dor. Então, por exemplo, lembra que eu falei que o estímulo doloroso sai da região, entre aspas, machucada e vai até a medula? Nessa região, ela sai de um neurônio e vai para o outro. E essa transferência de informação de um neurônio para o outro, ela se faz através de liberação de algumas substâncias químicas muito específicas. Alguns medicamentos têm a capacidade de diminuir a liberação dessas substâncias, ou seja, diminuir a propagação da dor, o caminho da dor. São classicamente o que nós chamamos de medicamentos anticonvulsivantes. Faço um parênteses, o paciente não tem convulsão. Mas o que acontece? O anticonvulsivante, ele consegue estabilizar aquele neurônio que causa convulsão. E alguns deles conseguem estabilizar neurônios causadores de dor. Então já são medicamentos extremamente úteis em alguns tipos de dor crônica. Outro tipo de medicamento são os antidepressivos, que vão agir em outra via. Naquela via que eu disse que o estímulo doloroso chegou no cérebro e ele vai descer inibindo a dor. Esse caminho, que nós chamamos de via descendente, porque desce, inibitória, obviamente porque inibe a dor, ela é mediada principalmente por duas substâncias, chamadas de noradrenalina e serotonina. E alguns antidepressivos agem exatamente aumentando essas duas substâncias, então eles têm um poder analgésico. Agora, muitas vezes, e aí o papel do médico é fundamental, o médico receita aquilo e não explica isso. O paciente ou lê a bula ou vê algum vídeo no YouTube e fala, poxa, mas eu não tenho convulsão? Poxa, mas eu não tenho depressão? Ah, o médico então está achando que é dor da minha cabeça. Muito comum. E não para a medicação. Então é importante esse papel pedagógico, ensinar o que está acontecendo para aumentar a aderência do paciente aos tratamentos e vai, obviamente, otimizar a chance de sucesso. E, obviamente, que nem tudo são medicamentos. Né? É claro que a gente gostaria, e o paciente quer muito isso, um medicamento mágico que tira a dor dele para o todo sempre. Mas existem tratamentos não medicamentosos extremamente importantes, até digo fundamentais, e o melhor deles, obviamente, hoje é a atividade física. Não tem como manejar um paciente com dor crônica sem tocar nesse assunto de atividade física, né? Porque isso aí é muito importante, inclusive documentado com um estudo brasileiro muito interessante. Esse estudo é fantástico. Pegaram ratinhos na USP Ribeirão Preto, fizeram uma lesão no nervo ciático, causaram uma dor neuropática nesse ratinho, né? E depois avaliaram a medula e documentaram todas as alterações que causam a dor crônica. Aí eles fizeram um experimento. Metade eles colocaram os ratinhos para nadar e metade não. As alterações de dor crônica nos ratinhos que nadaram eram muito menores. Então, hoje não dá para falar em dor crônica sem tocar no assunto atividade física. A atividade física é um desafio, né, André? Você sabe que eu sou cardiologista, obviamente eu prescrevo atividade física diariamente no meu consultório, mas o que eu percebo é que a aderência ela é baixa, né? No final, assim, apesar de todos os pacientes saberem, né, da importância da atividade física, né, e tem até aqueles que começam a fazer e continuam fazendo ao longo do tempo, mas o que eu percebo é que a maioria ou não começa ou tem ali uma empolgação inicial e depois isso acaba ficando pelo caminho e a grande maioria não faz atividade física. É fato. Eu fico imaginando num paciente que é portador de dor. Quer dizer, se para o paciente, que o meu paciente, que no caso que é o paciente cardiológico, não tem dor, já é difícil implementar a atividade física,
fico imaginando o desafio que isso é para você, que estimular a atividade física para um paciente que tem dor. E, Super eventualmente, inicialmente, ele pode ter mais dor durante a atividade física. Quer dizer, convencê-lo de que isso vai quer melhorar ao longo do tempo. E aí eu acho que é fundamental o que você disse sobre os moduladores de dor, seja antidepressivo ou seja os anticonvulsivantes, porque eles permitirão que o paciente sinta menos dor e consiga fazer a atividade física mais facilmente. Agora, é importante dizer, né, André, que esses moduladores de dor eles não são para ser tomados em um comprimido igual a gente toma um analgésico simples. Eu digo isso porque eu tive um caso recente que o paciente, todas as vezes que ele tinha dor, ele tomava um comprimido de pregabalina, que é um desses medicamentos que a gente usa. Não é assim que eles funcionam, né? Não. Então, esses moduladores de dor, eles não têm a função analgésica imediata como tem uma dipirona, um paracetamol ou um anti-inflamatório. Ele precisa ser tomado de forma regular, né? No período indicado, para justamente diminuir essa sensibilidade à dor. E de fato, o exercício físico é um desafio para todos nós, né? E a gente acaba criando algumas desculpas, todos nós, né? Porque sair da cama para fazer atividade física não é algo assim super natural, né? Eu mesmo, eventualmente, falo, poxa, não, hoje não vou porque eu estou cansado, trabalhei demais. Imagina um paciente com dor crônica. Por isso que tem que ser gradual. Não pode começar muito firme, porque senão piora a dor do paciente e ele vai achar que aquilo é pior para ele. Agora, um tema que eu queria explorar, André, é o seguinte. Eventualmente, talvez seja possível a gente evitar que a dor crônica se instale. Um quadro clássico é quando a gente está, por exemplo, diante de uma cefaleia por abuso de medicamentos. Uhum. Então, tu deve conhecer muito bem, até muito melhor do que eu, obviamente, paciente que abusa do uso de anti-inflamatórios ou eventualmente de analgésicos simples, depois se torna dependente daquele fármaco, né, e não consegue ficar sem, ou seja, ele tem um quadro de dor crônica por ter abusado de analgésico. Então, assim, eu estou dando um exemplo de comportamentos que talvez evitem você desenvolver um quadro de dor crônica. Que outros você vê como importantes para isso? Atividade física regular, manter peso, dieta, ou como você classificaria a profilaxia da dor crônica, ou seja, atitudes que o paciente poderia ter para evitar que se desenvolva uma dor crônica, dentro daqueles casos em que isso é possível, porque muitos talvez não seja. Para responder isso, vamos passar pelas razões pelas quais as dores crônicas estão aumentando no mundo e estima-se que elas vão aumentar em 30% até 2050. Além do envelhecimento natural da população, o estresse é extremamente importante, então a gente sabe que o estresse sensibiliza todas as vias da dor, né? Agora, é muito difícil controlar o estresse atualmente, né? Eu até, entre aspas, brinco com o meu paciente, eu falo, fico com vergonha de falar isso para você, mas você tem que controlar o seu estresse, porque eu malemar controla o meu, né? E hábitos saudáveis são fundamentais, né? Porque assim, ganho de peso. A gente sabe que o tecido adiposo em excesso é uma usina inflamatória, né? Além da sobrecarga física que causa, por exemplo, em articulações. Tem estudos que mostram que perda de 5 quilos num paciente com 90 a 100 quilos diminui a incidência de artrose do joelho em 50%, né? Então a perda de peso também é fundamental. A alimentação saudável, com menos alimentos processados, também porque tudo isso vai aumentar os problemas relacionados a dores crônicas. Então, exemplo clássico, come-se mal, faz pouca atividade física, aumenta a diabetes, pode ter uma neuropatia diabética. Por exemplo. Né? Então, tudo isso vai aumentando e cercando e fornecendo mais dados para ter dor crônica, né? Ou, por exemplo, come-se mal, não faz atividade física, tem um câncer, que pode dar dor crônica, né? Então, tudo isso vai minando e vai dentro da dor crônica. Então, esses hábitos saudáveis são fundamentais. Eu volto a bater na mesma tecla. Se for escolher é atividade física. Nós, no consultório de cardiologia, nos últimos anos, a gente tem se preocupado muito com o sono. Bem lembrado. Sono é uma coisa que eu acho que é um dos pilares que tem que fazer parte da consulta do bom cardiologista. A gente explora a atividade física, a gente explora a alimentação, né, evitando os ultraprocessados, e aí as consequências da atividade física e dos ultraprocessados, de não se fazer atividade física, os ultraprocessados, que é peso, diabetes, hipertensão, tudo isso, né? Mais recentemente a gente tem
batido muito na tecla do sono. Quer dizer, tinha um professor meu, ele ainda é vivo, eu digo tinha porque ele não dá mais aulas para mim. Ele, acho que na primeira aula sobre sono que eu tive na faculdade, lá no final dos anos 90, a frase dele foi o seguinte: olha, se a gente precisa dormir 8 horas por dia, é porque alguma coisa importante acontece, né? E sem dúvida nenhuma, cada vez mais a gente sabe que muitas coisas importantes acontecem durante o sono. E o sono, ele não é só tempo, ele também é qualidade. Às vezes dorme-se um número de horas suficiente, mas com uma qualidade péssima. Às vezes a qualidade é boa, mas o sono é curto, né? E eu acredito fortemente que muito desse estresse que a gente vive, esse estado de essa ansiedade crônica que muitas das pessoas têm, está relacionado com sono de má qualidade, né? Não só privação de tempo, mas privação de qualidade do sono. O sono tem um papel na dor crônica, no desenvolvimento e naqueles que já têm dor crônica? Super bem lembrado esse tópico, tem, e é uma via de mão dupla, né? Então a gente sabe que a insônia, ela piora inúmeros estados dolorosos e os estados dolorosos, por sua vez, pioram a questão do sono, né? Então, fazer esse tratamento comportamental do sono ou eventualmente medicamentoso, ele é bastante importante. E, inclusive, nós utilizamos alguns efeitos colaterais de alguns medicamentos em benefício do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com dor crônica, eu tenho, por exemplo, 2 antidepressivos muito usados para dor crônica. Um chama-se duloxetina, outro chama-se amitriptilina. Eu sei que a amitriptilina causa sono. Então, se o paciente tem um problema muito importante de sono, eu posso eventualmente preferir essa que causa sono. Ou a própria pregabalina, que também aumenta o sono, né? Então, super importante e é fundamental que a gente aborde esse tema e trate essa questão do sono, sim. Muito bom. Agora nós falamos aqui de questões comportamentais, de atividade física, de sono, de medicamentos, mas eventualmente até medicamentos muito fortes, até opioides, que são aqueles medicamentos derivados de morfina, ou eventualmente até a própria morfina. Mas o tratamento da dor, ela não se resume a isso, né? O que eu estou querendo dizer para o nosso ouvinte é o seguinte, que muitas vezes a gente pode ter também procedimentos médicos que ajudam no tratamento da dor. E você é um grande especialista disso, né? Conta pra gente quais são esses procedimentos médicos que você utiliza para o tratamento da dor, quando ele se aplica na prática e como evitar abuso também, porque eventualmente alguns pacientes nunca fazem isso sozinho, porque seria impossível, né? Mas são levados para esses procedimentos sem ter a necessidade deles. Ou seja, existe um momento certo de se pensar nesses tratamentos. Conta pra gente, como é que está a questão dos tratamentos invasivos da dor? A leitura decisória, a decisão disso é bastante simples, né? Então, a gente sempre vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, sempre daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco. Para isso, é importante que o paciente entenda que não há uma bala de prata para dor crônica. Se houvesse, eu ia usar sempre ela, né? Então, a primeira coisa que eu quero é que o meu paciente não piore. Então, não quero oferecer um procedimento desnecessário com o risco dele piorar. Então, basicamente, medicamentos e medidas comportamentais, que nós conversamos bastante aqui hoje, se isso não resolver, nós então subimos um degrau na complexidade do tratamento. E aí nós temos os procedimentos minimamente invasivos, né? Vamos usar aqui a hernia de disco como exemplo, que é bastante emblemático. O paciente tem uma hernia de disco, cujo tratamento inicial deve ser medicamentoso e fisioterapia, tá? A não ser que o paciente tenha uma perda de força, aí tem que operar rápido. Fez isso, melhorou? Ótimo. Fez isso e não melhorou? Nós temos a possibilidade de fazer aquilo que nós chamamos de bloqueio da dor, né? Como que funciona? Então, guiados por um raio-x digital, usualmente no centro cirúrgico, com o paciente sedado, igual uma endoscopia, nós posicionamos algumas agulhas ao lado do nervinho comprimido pela hérnia e injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Estudos mostram que isso diminui a necessidade de cirurgia, em 80% dos casos. Se isso não melhorou, a gente começa a pensar em cirurgia, né? Que o Alberto conversou com vocês aqui sobre dor lombar. Então, é muito importante caminhar junto com o paciente nessa escada que eu chamo de escada analgésica para oferecer aquilo que tem de menos invasivo para tentar resolver o problema dele. Agora, ele precisa entender todo esse cenário antes de começar. Porque senão ele vem a mim, toma um medicamento, não melhora,
e sai procurando vários médicos. Então é muito comum o paciente com dor crônica já ter procurado 8, 9, 10 médicos. Ele precisa entender isso, porque a gente vai ter que caminhar até chegar no tratamento que vai resolver o problema dele, felizmente, com a menor invasividade possível. Quer dizer, é uma caminhada de médico e paciente que acontece juntos e é preciso que a confiança se estabeleça, Sim. porque eventualmente você pode usar um tratamento que inicialmente não foi suficiente. Né? E isso não faz de você um médico ruim, necessariamente. Muito pelo contrário. Quer dizer, seria se você tivesse começado pelo fim. E eu gosto muito, porque eu recebo o paciente que não deu certo o tratamento. Né? Eu gosto muito de falar para o paciente, olha, se você tivesse vindo aqui antes, eu teria feito a mesma coisa. Né? Então eu estou usando o insucesso desse tratamento para decidir o nosso próximo. Mas a conduta foi correta. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Mas assim, a gente falou de bastante coisa aqui. Então, assim, eu estou bastante otimista em dizer o seguinte para o paciente, que se você é um sofredor de dor crônica, se você é um paciente que sofre de dor crônica, a medicina tem muita coisa para te oferecer. Né? Você comentou isso inicialmente, mas eu quero reforçar isso agora. Quer dizer, longe disso ser uma coisa para a vida. Quer dizer, dá para tratar, né? Alguns pacientes talvez precisem de tratamento por mais tempo, mas dá para resolver o problema de muita gente, não dá, Dá para ajudar muita gente mesmo. Agora, é preciso fazer o tratamento completo. Né? Então o paciente também tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele. Você falou que em 2050, você comentou algum dado de 2050? Vai subir a incidência de dor crônica em 30%, bastante às custas de Ásia e África. Ásia e África. Quer dizer, por que isso? O que está acontecendo com a gente que a gente está tendo tanta dor? Está acontecendo que a gente está envelhecendo, fazendo pouca atividade física, se alimentando mal, dormindo mal, estressado, e a medicina ela está conseguindo levar esse paciente adiante. Né? Felizmente. A gente pode usar como exemplo o diabetes. Né? Eu tenho certeza que a expectativa de vida de um paciente com diabetes há 30 anos era muito menor do que a expectativa de vida de um paciente com diabetes hoje. Mas ele mantém aquela glicemia mais ou menos controlada, invariavelmente ele vai, em 40% das vezes, evoluir com uma neuropatia diabética. Né? Então tudo isso está culminando com o aumento da incidência de dor crônica. Quer dizer, o envelhecimento da população, da idade média e o aumento da expectativa de vida, você vê aí como um ponto central do aumento da incidência de dor crônica. Né? Foi isso que eu entendi, estou correto? Além dos fatores associados comportamentais que não são saudáveis. Né? Exatamente. Né? Então, a gente vivendo mais tempo, né, vai ter mais chance, né, vai ter tempo de desenvolver uma dor crônica. Então, a dor crônica é também uma doença relacionada ao envelhecimento. Também, né? Porque se a gente for pensar aquele dado inicial, que dor lombar, cervical e musculoesquelética, muito disso está associado à degeneração justamente dessas estruturas, que vai aumentar com o tempo. Né? E nos idosos, a dor crônica são as famosas artroses, artrites. Esse é o seu dia a dia mais comum. E nos mais jovens, outras causas? Eu estou errado em dizer isso? Corretíssimo, corretíssimo. E quais são? Conta pra gente. O que é mais comum nos mais jovens? O que é mais comum nos mais idosos de diagnósticos que levam a aparecimento de dor crônica? Nos mais jovens, vamos pegar 40 anos aqui como um corte. Né? Abaixo de 40 anos, o que a gente mais tem são dores cervicais, principalmente de fundo muscular, dores de cabeça e dores lombares, ou musculares ou secundárias à degeneração do disco intervertebral, que é uma estrutura que começa a degenerar muito cedo. Né? Quando o paciente vai aumentando a sua idade, ele vai dando mais frequência às causas articulares. Então, na coluna, ao invés de ser o disco intervertebral, são as articulações que sofrem artrose, na coluna lombar ou cervical, por exemplo. E claro que também vai aumentar a questão do câncer à medida que o tempo vai passando. Né? Muito bem, André. Eu já gostaria de antecipadamente agradecer sua presença, mas ainda temos aqui algumas perguntas para te fazer. A primeira delas é o seguinte, diante desse aumento, né, que me parece que vai ser explosivo, vamos ver o que o tempo vai nos dizer da prevalência. Né? O que a medicina do futuro vai trazer para a gente para o tratamento desses pacientes? Será que a gente vai falar só de prevenção ou de tudo aquilo que a gente falou, de medicamento ou de intervenção, tem mais coisa para vir por aí? O que você tem visto nos congressos? O que você tem lido nos artigos científicos? O que o futuro nos reserva para tratamento de dor crônica?
Além da prevenção, que aí a gente depende muito de política de saúde pública, né? Quando a gente fala de tratamento disso, a minha maior esperança, e aí é um termo muito específico, que nós chamamos de células da glia, né? Eu explico para vocês. O que acontece? Nós temos os neurônios que carregam as informações dolorosas, tato, que faz a gente mexer a perna e tudo mais. Envolve os neurônios algumas outras células que antigamente se achava que aquilo só dava um suporte para os neurônios. São células chamadas células da glia. Tem um técnico ok. Essas células, elas são multiplicadas em processos dolorosos, né? Então, na minha opinião, o que vem por aí são moduladores exatamente dessas células que antigamente se acreditava que não tinha muita função, mas que a gente sabe que tem muita função, em especial nos processos dolorosos. E algum destaque para os procedimentos minimamente invasivos, uso de robô, ou na sua especialidade isso não faz sentido? O robô em si, por enquanto, não faz muito sentido na nossa especialidade, né? Minimamente invasiva. O que faz sentido é a neuromodulação, né? Então, exemplo, o paciente tem uma dor neuropática grave, hoje eu consigo colocar um eletrodo na medula do paciente, eu conecto esse eletrodo a um gerador, parece um marca-passo, que fica debaixo da pele, emitindo impulso elétrico 24 horas por dia na medula para inibir a dor neuropática, né? Então, e essa tecnologia, ela tem avançado demais nos últimos anos. E eu acredito que nos próximos 10, 20, a gente vai ter muita novidade com relação a isso. Muito bom. André, agora sim, gostaria de agradecer novamente sua presença, aprendi demais, né? Engraçado que aqui no Entre Médicos eu mais aprendo do que qualquer outra pessoa, porque eu estou presente em todos e em todos eu assisto do início ao fim. Eu vou começar a vir assistir isso aqui. Como eu estou presente em todos e todos eu assisto do início ao fim, eu provavelmente sou o que mais tenho aprendido. Muito obrigado, assim, excelente, e eu queria deixar aberto para você transmitir aos nossos ouvintes as suas considerações finais, o que você gostaria de falar sobre a sua especialidade, enfim, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, o recado principal que eu dou para vocês, assim, batendo sempre na mesma tecla, né? Então procurem ter hábitos saudáveis, né? E são pequenas coisas, assim, se você fizer 20 a 30 minutos de atividade física por dia, isso vai dar 2% do seu dia. E aí, qual atividade física tanto faz? Aquela que for mais fácil, aquela que for mais gostosa para você, e procure se alimentar bem e evitar o estresse na medida do possível, porque a gente sabe que hoje é bastante difícil. E durma bem, né, André? E durmam bem. Eu gostaria de agradecer você, nosso ouvinte, por estar conosco até agora. E pedir que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!